Oba, lá vem ela. Eita, cafezinho bom. Ganhei um cafezinho muito bom aqui. Salve, gente minha. Salve, São Paulo. Salve, Brasil. Mei Pedroso, Maria Pompilho, Maria Lúcia Pompilho, as minhas amadas. Edileuza, minha deusa. Gente, Edileuza é uma ouvinte muito amada, é uma amiga querida, uma grande artista, uma pintora espetacular. E eu vou sortear um quadro dela. Eu vou escolher um quadro dela. Eu vou dar um desafio para vocês ganharem. Vou dizer que na sala mais nobre da minha casa tem uma releitura de um quadro da minha mãe. Porque o Brasil tem uns maus hábitos, né? Imagina vocês que minha mãe morava nos Estados Unidos, ela morreu. Eu fui para lá, ao serviço lá, e ela era uma pintora, Lia, linda Lia. Hoje nós vamos falar do equilíbrio, né? E do equilíbrio, pai e mãe é equilíbrio. Quando eu começar lembrando da minha mãe, vai cair bem. Que era uma pimenta, viu? Era uma pimenta. Uma mulher forte, poderosa, engraçada, pintora, falava 6 línguas. Estudou até a 6ª série. Ela era interessante, ela era uma pessoa bem interessante. E pintora. E a gente pôs os quadros dela aqui em São Paulo, na Igreja Nossa Senhora do Brasil, que fica na Avenida Brasil, com a Avenida Europa ali, né? Meio Augusto, a Avenida Europa. E teve aquela exposição. O serviço dela foi, toda a despedida dela foi lá nos Estados Unidos, onde ela morava, mas aqui a gente fez uma missa de um mês, que muito lindo, Júlio Pazinato e o Elias Trione Júnior foram comigo de moto, quando foi a vez do meu pai, e na vez da minha mãe a gente fez essa missa para ela, e levamos um quadro grande, muito lindo dela, de flores, que a minha irmã tem um igual lá na casa dela, e eu tinha um. Pois roubaram o quadro na igreja. Imagine, né? Dinheiro na mão, é vendaval, na vida de um sonhador. Como é que é, né, gente, esse povo de pegar o que não é próprio? Pois é, roubaram o quadro da minha mãe. Acredite se quiser. Entra aí na internet. Bom, a Edileuza, minha deusa, porque queria me dar um quadro de presente. E aí eu falei para ela, né, eu queria muito que você fizesse a releitura, ou seja, pintasse esse quadro da mamãe. E ela pediu, a minha irmã tinha um igual, lindo, grande, e ela pintou. Gente minha, é uma coisa impressionante o talento dessa mulher, a pintora, e o nome dela anda se valorizando aí. Edileuza, minha deusa, está nas paradas do sucesso. Então ela resolveu que quer presentear, ela é muito, muito assídua ouvinte, uma interativa na vida, uma professora também de artes, uma pessoa para lá de interessante, lá de João Pessoa. Ela resolveu fazer um quadro para vocês. Vocês querem participar? Para ganhar um quadro maravilhoso, eu vou mostrar a foto deles depois. Então, primeiro entra aí no meu Facebook, Estúdio Cláudia Ricken, do facebook.com/estúdio com S mudo. Curte essa página, fique em contato comigo por aí. Toda quarta-feira, gente minha, à noite, 8h30, eu brinco, 7h30, 15 para as 10, né? Não, 8h30, 8h30, 9 horas, eu entro ao vivo no Facebook para um papo sobre a construção do auto-amor, sobre a valorização da gente como profissional, como empreendedor, senso de si, né? Senso de si, de identidade, de uma forma positiva. E vocês podem interagir, perguntar uma coisa online que é legal. Então, vocês, por favor, curtam essa página, porque eu quero fazer sabe aquele live Facebook que de vez em quando os amigos fazem, o Ronaldo Caiado, o Gil Giardelli, que é meu amigo da Band, tem umas pessoas que entram live Facebook, então eu também entro live Facebook. E na quarta-feira, às 8h30 da noite, vocês podem, só que eu quero entrar pelo estúdio, porque posso entrar tanto pela minha página, quanto posso entrar pelo meu pessoal lá, Cláudia Ricken, que é limitado de quantidade de pessoas, quanto pelo estúdio Cláudia Ricken. Então eu vou entrar pelo estúdio, vamos avisar toda a turminha das outras páginas, que é melhor a gente fazer pela página do estúdio, porque lá não tem limite de gente, a gente consegue fazer. E construir essa coisa do auto-amor, né, e da superação de relação de abuso. Nós que somos brasileiros, com muito orgulho, com muito amor e com muito terror nos dias atuais. O que é isso, gente minha? O que está acontecendo nesse país? Quem pode, por favor, me explicar?
Então eu queria começar te dizendo que a gente não pode ser desistente. Maria Helena Brandão, minha grande amiga, minha amiga de infância, ela diz, pelo menos da sua infância, porque ela era amiga da minha mãe. A minha mãe se foi, deixou muitas obras maravilhosas, inclusive a casa dela é toda enfeitada, aí em Campinas. Beijo, gente minha de Campinas, amo vocês aí, em todo esse interiorzão de Deus. Vou fazer palestra aí, hein? Vamos bota para crescer, porque nós vamos crescer, nós somos os bons brasileiros e a gente vai crescer e vamos botar ordem na casa. Muita calma nessa hora, hoje à noite, às 7 da noite, no São Francisco, aqui no Largo, no movimento dos juristas de São Francisco, da Faculdade de Direito, da USP. Tem um encontro de instituições pelo impeachment e pela regularização dessa situação do Brasil, né? Pois é. Então, lá de Campinas, a Maria Helena Brandão, que é essa minha amiga de infância, da minha infância, disse assim, não pode ser desistente nessa vida. Mas também não pode ser perseguidor. O ponto de equilíbrio entre a gente não ser desistente, não jogar a toalha, insistir, mas também não virar perseguidor, persecutório, que não tem senso de integridade ou de... Né, exige as tais das bordas que eu tenho mencionado e falado com vocês, que é como uma coisa que você desenha em torno de si, você tem uma borda de energia, uma borda do seu espaço, né? E conhecer esse seu espaço e respeitá-lo e achar ele boa notícia, achar ele bacana. É tão bacana quando a gente consegue curtir a própria companhia. Todo mundo fala isso, né? Você tem que se amar primeiro, você tem que gostar de você, tererê. Mas isso falado nunca chegou na minha alma como isso cruzado no meio da mata. De verdade chegar ao ponto de eu curtir a minha própria companhia. De eu pegar uma estrada e botar uma música e dar risada comigo mesma. Achar mais barato estar comigo mesma. Me levar para almoçar ou me levar para jantar. E estar completa, né? Porque nós... Até pelas fases de desenvolvimento, os setênios, até os 7 anos, a gente tem uma ligação. Os 3 anos, a primeira desligamento, ou primeira individuação que a gente vai viver, que a gente descobre que não é a mesma pessoa que mamãe. É com 3 anos. E aí, Suvi, maravilhosa, querida e preciosa terapeuta, ela diz, né, que é Siri na lata. São as idades do Siri na lata, né? A pessoa fica que nem o Siri se batendo na lata, porque essa individuação dá medo, né? Dá raiva. Porque, pera, eu sozinho, só eu? Né? Eu vivo dizendo que até Jesus dizia que ele só vem quando tiver 2 em meu nome. Então, com esse negócio de ficar sozinho a vida inteira não vale, não. A gente precisa se relacionar bem com as pessoas e descobrir o jeito que a gente está impactando no outro. Então, de vez em quando eu falo para os que me amam muito, falam, nossa, às vezes chega alguém aqui indignado com esse seu jeito. De vez em quando eu escuto uma história dessa, eu falo, mas não ligue, isso é bobagem. Não ligue para isso. Quando a pessoa tomar contato com ela mesma, ela não vai se preocupar muito comigo, ela vai se preocupar com o conteúdo do que o migo vai trazer para ela. Mas a gente não pode ser desistente, nem pode ser perseguidor. Tem uma medida boa aí. Aí imagina um ser humano que passou momentos difíceis na vida e tal, que hoje abre o Facebook e escreve assim, deixe seu nome aqui embaixo. Vou mandar uma mensagem de otimismo para você. Minha missão no mundo. Ah, entrei lá, né? Falei, deixa eu botar meu nome lá, ver o que acontece. Com essa pessoa maravilhosa, de energia, né? De integridade. Eu botei lá, Cláudia. Ela foi e escreveu assim, Cláudia Rick. Infelizmente, você nem sempre se dá conta, mas por onde você passa, revivem flores, renovam cores, pupilas se dilatam com sua energia mágica do bem e do amor. Siga forte, confie, confie, confie. O mundo precisa de você, Cláudia Rick. Quanto mais você dar, mais você receberá. Confie. Essa foi Evelise Oliveira. E aí 20, 30 pessoas, e para cada pessoa ela fez uma frase diferente. E tão precisa, e tão diferente de uma para outra, e tão a ver com aquela pessoa. Que beleza, né, quando você se dispõe. A Raoni, ela escreveu lá, a Evelise. Quanta graça numa pessoa só. Mas a vida não é um planinho linear. Tudo que você busca vai saber fazer o caminho para chegar até você. E o que está guardado é muito maior do que você pode planejar. Seu futuro guarda surpresas brilhantes. Viu, estrelinha? Quase que uma cartomancia do coração, ó. Aí a Jande.
Ive, você é luz, beijo. Jande, nós somos reflexos de nossas escolhas, reflexos dos nossos pares. Sou reflexo seu, gratidão. Mó rasgação de seda positiva, bonita e legal. Volto lá e vou dizer para vocês algo que eu ouvi a Oprah dizendo certa vez, que toda vez que termina uma entrevista, a pessoa que foi entrevistada pergunta, e aí, foi bem? Eu fui bem? Ela disse, e é interessante porque eu posso estar falando do Obama, eu posso estar falando da Beyoncé, com toda a Beyoncé-ness, a Beyoncézice dela, que é aquela maravilhosa. Quando terminou a entrevista da Beyoncé, ou Beyoncé, não sei como vocês falam, a Beyoncé virou para a Oprah e perguntou, e aí, eu fui bem? Como a gente tem um desejo de saber se está encaixando, se a coisa está indo, se é por aí, a gente quer ser amado, né? A gente quer sentir que faz sentido, que faz a diferença no mundo. Então eu acho muito importante ter dois. Mas acho muito importante você poder aproveitar muito sua própria companhia. O autoamor, o sentido de amor próprio, o sentido de energia positiva e essas relações salutáveis, né, salutares que a gente tem, precisam muito de um bem-estar interno e do ambiente no seu trabalho, na sua equipe ser favorável, ser de autovalidação. Não é de autopropaganda, né? Tem muita autopropaganda quem não se gosta, fica fazendo autopropaganda para compensar um sentimento interno desequilibrado. E diz a Maria Helena para mim que a vida não é injusta, ela só vem equilibrar as coisas. Existe uma necessidade de um equilíbrio aí. Então os desafios vêm nessa medida. Um time unido no trabalho e um objetivo comum dá trabalho para a gente, porque a gente precisa se reunir, acertar a mão no que está fazendo no curto, no médio e no longo prazo, ter veracidade com o coração, compartilhar e ter consideração por aqueles que estão conosco na jornada. E não ser propaganda enganosa, né, gente minha? Não pode fazer propaganda enganosa. Se colocar à disposição, puxa, só com ideias, a gente precisa de verdade ter uma contribuição que faça a diferença. Saber fazer. E fazer. E fazer essa diferença. No que faz, no que fala, no que escreve, nas decisões que toma, nas correções de rumo que toma, né? Então você não pode ser desistente, mas também não pode ser perseguidor. Maria Helena Brandão. Quando encaixa no perseguidor, ou quando fica desistente, fala, mas não faz, tem boas intenções, mas tem medo de se arriscar, não serve. Então não seja agressivo, seja assertivo, né? Isso exige um certo equilíbrio da gente se conhecer. Por isso o método Quantum é uma obra da minha autoria, uma coisa mais importante da minha vida de carreira, que diz respeito a fazer o seu perfil Quantum. Como é que é o perfil das pessoas? Estou estudando aí as direitas, as esquerdas. Eu fiz o Quantum de alguns criminosos perigosos no mundo. Nós fizemos o Quantum de 5 generais das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, super ingenuamente, porque nós estamos numa relação com a televisão e fizemos essa viagem para lá, um membro do meu laboratório foi, e a gente teve o Quantum desses caras, feito no papel, a caneta. Altíssimo perigo ter estado com eles, a jornalista nossa que esteve com eles correu risco até, quebrar a câmera, jogar no chão, pisar em cima, a entrevista era uma entrevista, depois virou outra coisa. Mas eles conseguiram sair, escapar bem e trouxeram o Quantum deles. Também fizemos o Quantum de alguns presos, ainda presos no Brasil, não dessa turma de colarinho branco, white collar, aqui é novidade, preciso fazer o Quantum dos white collar, dessa turma toda aí. A que já está lá e a que ainda está quase lá. O Lula vai ser ministro da Papuda, se Deus quiser. Mas, quinta-feira, o STF vai votar se vai mesmo, né? E que medo, hein, gente minha? De a gente ter a falta de legitimidade do que rouba, mente, trai, manobra, os critérios serem distorcidos em nome de dinheiro, em nome de poder, em nome de um projeto de poder. Não dá para gostar disso, né?
Então, esse MST ameaçando entrar nas casas de deputados. Vocês sabem que na Venezuela acontece isso, né, gente minha? O povo apoia no Congresso lá, se for contra aquilo que o partido único lá decide. Só que a gente é brasileiro, aqui isso não vai acontecer. Nós já somos imensa maioria, inclusive no Congresso já temos maioria, esse impeachment vai sair, isso não é a solução dos problemas, mas o melhor é pelo TSE, como disse a Folha de São Paulo hoje de manhã, a Folha que tem uma postura mais cautelosa e quase que favorável ao PT, se não o PT à esquerda, por assim dizer, dizendo, olha, não tem mais condição, é melhor que ela renuncie ou que caia a chapa inteira, porque também não é digno que o Temer assuma, melhor chamar novas eleições em 90 dias e o Lula não poder concorrê-las, e as provas objetivas contra a Dilma de obstrução da justiça e contra o Lula da mesma coisa, está lá num quarto de hotel fazendo articulação, dando cargo na Bacia das Almas, na cara dura, telefonando, passando na casa de não sei quem para tomar café da manhã. O ex-presidente, ex-ministro, ex-Lula vai ser julgado na quinta-feira pelo STF para ver se pode assumir. Se assumir, vai pegar fogo nesse país. Porque é aviltante. Como o Cunha tem que sair, né? O Cunha está sendo bem encaminhado, está demorando nessa cadeira. O impeachment não está rolando por causa do Cunha. O Cunha é outra aberração. Como o Renan Calheiros também não tem a menor condição de assumir momentaneamente, caso falte todo mundo, que era uma possibilidade. Então, a gente tem que chamar novas eleições, porque essas pessoas não têm legitimidade, não têm honestidade para nos representar. Ponto. E temos que ir para as ruas. Dia 12 tem um grande movimento, hoje tem um encontro aqui na São Francisco, em São Paulo. Então a gente tem que ir para a rua sim e tem que continuar. Tem que continuar a postular o que é certo, o que é legal, o que é direito. Vocês viram o MST invadindo fazenda, pondo fogo em moto de funcionário de fazenda, nos galpões, nos quartos onde esses moços, gente que trabalha fica, no trator, e não é reforma agrária. Isso aí é Exército Vermelho. Isso não tem a cara do Brasil. Porque se a gente vai fazer justiça com as próprias mãos e vai na mão grande, a gente perde o critério. E isso não tem a cara do Brasil. Você pode gostar mais de coxinha, você pode gostar mais de mortadela, tanto faz. Mas a gente fazer no critério é importante. E, mas o STF também está... os ministros terem votado a devolução do Lula para o STF, não para o Moro, né? O Lula não está fugindo do Moro, o Lula está fugindo da verdade. O que eu vou gostar é se o STF nos surpreender e enquadrar o Lula baseado sobre a verdade. Nós não estamos... Essa coisa de bravatar e dizer não tem crime de responsabilidade fiscal, não existe nada provado, que é uma bravata, você não se aprofunda no assunto, tem mais do que coisas provadas, vai ler, porque não é na base da bravata que a gente simplesmente nega e diz está tudo errado, não, eu não peguei, não foi feito, porque... sim, não só o sítio, o pedalinho e o triplex, mas uma série de outras operações. Agora retornou essa coisa do Celso Daniel, que vocês viram, tem questão de um mês, eu postei isso aí. Tá errado! Quem age errado tem que ter limites, e limites são importantes para o respeito dos convivas. Quem são os convivas de um governo? O seu povo. Quem convive com esse governo somos nós. Então, o alto amor precisa de pôr limites em abusador. Rogo que o TSE faça a suspensão da chapa, porque houve crime eleitoral, fraude na condução do dinheiro da eleição e também numa eleição baseada em mentira, nessa segunda eleição da Dilma, e que a reconstrução venha com novas eleições e com pessoas de ficha limpa e que não estejam sendo investigadas de nenhuma maneira. Todas elas. Aí parece que cai também o Alckmin, cai também o Aécio, não sei se sobra alguém, né? Então nós precisamos de outra representatividade. Nós precisamos ser representados com a decência e querer essa decência, né? Entretanto, a negatividade ou a coisa errada não pode assumir todas as coisas. A gente fica entorpecido, toda forma de abuso continuado, exagerado, nos entorpece, deixa a gente meio uau, né? Mas a gente respira que é grátis e diz não, eu não sou essa história. Eu mereço respeito, nós vamos insistir dentro dos caminhos legais e nós vamos abrir a discussão, é democrático se fazer o impeachment, se não for pelo impeachment, renunciar, me parece que a presidente não vai renunciar, o que é uma bobagem, porque não existe mais condição e isso faz muito o país sofrer, mas de uma maneira ou de outra essa história vai terminar, vão ser meses em que você fazer no seu foco parece que se torna muito importante. E fazer isso que a Evelise Oliveira fez hoje.
põe seu nome, uma mensagem positiva e olhar aquilo que você tem de recurso, que você tem de bom, que você tem de crível, não ser desistente, nem perseguidor, mas ser assertivo e com o foco naquilo que você tem para fazer e por fazer, né? Também temos coisas por fazer. Iris Colaza na escuta, um beijo para você, Adriana Dalanese, seja bem-vinda, Garrote Simone, mais 4, 5 pessoas, um monte de gente chegando na página do Estúdio Cláudia Ricken. Curte essa página, facebook.com/estúdio com S mudo, Cláudia Ricken. Você acha lá, curte essa página, o que tem de bom? Um monte de coisa. Que eu posto, os vídeos que a gente faz, os cursos, os encontros, para a gente fortalecer autorrespeito, autoamor, autoimagem, autoconfiança, coisa que na quarta-feira passada na internet eu trabalhei com vocês, né? E procurar, sendo mais confiante no próprio caminho, a gente não chegar a precisar ser cruel. Desculpe, turma que defende o PT, que defende o Lula, que defende a Dilma, é muito difícil isso não fomentar a agressão. E não é porque a sua opinião é menos importante ou mais importante. Quando você defende alguém que classicamente é culpado, nem em prisão um bandido comum sobrevive, se souber que bateu na mãe, se souber que matou uma criança ou que estuprou uma criança, vai ser morto. A injustiça não aguenta desaforo da vida. Não se trata de política. Existem indicadores do governo mais corrupto da história. Eu postei esse texto hoje, aliás, que veio do meu amigo Eugênio Palazzi. Um beijo para você, Eugênio, um advogado muito querido. E o Eugênio postou esse texto da Folha de São Paulo de hoje, em que se coloca o quanto é insalubre a presidente Dilma continuar, perdeu as condições de governar o país. É com pesar que o Folha de São Paulo diz assim, é com pesar, hoje, hein? É com pesar, hoje que é dia 4/4/2016, é com pesar que esse jornal chega a essa conclusão. Nunca é desejável interromper, ainda que por meios legais, um mandato presidencial obtido em eleição democrática. Depois de seu partido protagonizar os maiores escândalos de corrupção de que se tem notícia, depois de se reeleger à custa de clamoroso estelionato eleitoral, depois de seu governo provocar a pior recessão da história, Dilma colhe o que merece. Formou-se imensa maioria favorável ao seu impeachment. As maiores manifestações políticas de que se tem registro no Brasil tomaram as ruas a exigir remoção da presidente. E eu vim de graça. Vim de graça. Sempre oportunistas, as forças dominantes do Congresso ocupam o vazio deixado pelo colapso do governo, é claro. A administração foi posta a serviço de 2 propósitos: barrar o impedimento, mediante desbragada compra de apoio parlamentar, e proteger o ex-presidente Lula e companheiros às voltas com problemas na justiça. Ora, por favor. Mesmo que Dilma vença a batalha na Câmara, o que parece cada vez mais improvável, não se vislumbra como possa voltar a governar. Os favores que levaram à falência de sua autoridade persistirão. Enquanto Dilma Rousseff permanecer no cargo, a nação seguirá crispada, paralisada. É forçoso reconhecer que a presidente constitui hoje o obstáculo à recuperação do país. Esta folha, que diz a Folha de São Paulo, continuará empenhando-se em publicar um resumo equilibrado dos fatos e um espectro plural de opiniões, mas passa a se incluir entre os que preferem a renúncia à deposição constitucional. Embora existam motivos para o impedimento, até porque a legislação estabelece farta gama de opções, nenhum deles é irrefutável. Então, não que faltem indícios de má conduta, falta até agora uma comprovação cabal específica sobre a qual todos concordem. As pedaladas fiscais são razão questionável numa cultura orçamentária ainda permissiva. Mesmo desmoralizado, o PT tem respaldo de uma minoria expressiva. O impeachment tenderá a deixar um rastro de ressentimento. Já a renúncia traduziria um gesto de desapego e realismo à consciência da mandatária de que condições alheias à sua vontade a impedem de se desincumbir da missão, coisa que o Collor fez, né? Você lembra que no último minuto o Collor renunciou, botou a carta lá e não esperou o abate e que nós todos como brasileiros apoiamos a saída dele, nós que o elegemos. Eu pediria que vocês, na Folha se pede aqui que a mesma consciência deveria ter Michel Temer, que tão pouco dispõe de suficiente apoio na sociedade.
dada a gravidade excepcional dessa crise, seria uma bênção que o poder retornasse logo ao povo, a fim de que ele investisse alguém da legitimidade requerida para promover reformas estruturais e tirar o país da estagnação. Aí menciona aqui o Tribunal Superior que eu falei, que julgará as contas da chapa eleita em 2014 e pode caçá-la, seja por essa saída, que aí caçaria a chapa toda, cai a Dilma, cai o Temer, ou pela renúncia dupla, a população seria convocada a participar de nova eleição presidencial num prazo de 90 dias. Imprescindível, antes da Câmara dos Deputados do Supremo Tribunal, afaste de vez a nefasta figura do Eduardo Cunha, o próximo na linha de sucessão, que é réu naquela corte, que jamais poderia dirigir o Brasil, e Dilma Rousseff deve renunciar já para poupar o país do trauma do impeachment e superar tanto o impasse que o mantém atolado como a calamidade sem precedentes do atual governo. Então, gente minha, ficar atolado em calamidade sem precedente não é possível. Falei do governo, vou dizer para vocês agora. Desatola da calamidade sem precedente da sua vida. Tem coisas na sua vida que são calamitosas. Devagar, não queira fazer tudo de uma vez. Que nem disse a Maria Helena Brandão de novo, a noite, o dia, quando você vira a página para um novo tempo, um novo dia, tem uma madrugada no meio. Não é assim por decreto. Você tem que viver essa madrugada, então faz um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando vê, amanheceu, nossa, o sol nasceu, tá dia claro. Mas ações coerentes nessa direção pedem que você se conheça suas forças, mapeie sua equipe. Nós estamos fazendo trabalhos excepcionais com o método Quanto, que é um teste de neurociência, um assessment, que está aqui no Brasil, e a gente com humildade está lá, vamos mapear quem dá certo, o que você precisa para ser mais forte, para se sentir melhor sobre si. E como disse a Evelise, para uma mensagem positiva a respeito da sua energia vital no mundo, trazer avanço, trazer algo positivo seu. É fundamental que a gente faça isso. E é fundamental que a gente apoie o Sérgio Moro. Estou vendo a hora que o Sérgio Moro vai estar preso e o Lula vai ser presidente. Isso não é aceitável, nós vamos... Aí, de verdade, não é só o MST a botar fogo em trator. Não se segura essa energia de escárnio, como eu disse, nem na prisão. Então, a sociedade está muito agressiva, mas não é porque existe uma polaridade, metade quer, metade não quer. Porra nenhuma, com perdão da palavra, coisa nenhuma. Corta. É porque a gente não quer o desonesto, o injusto, esses indicadores negados na base do verbo. Não aconteceu assim. Pera, nós temos que fazer essa avaliação adequada. As manifestações que encheram a Praça da Sé de vermelho na base da mortadela dos R$300 não são legítimas. E é legítimo uma opção de gente que gosta da esquerda e que até apoiou esse governo e que ou ganha dele. Mas não é possível você continuar apoiando aquele que mata, rouba, trai, mente, manobra, interpela a justiça de uma maneira... Isso é muito perigoso para uma democracia. Então é muito importante que a gente siga com critérios. E tenha critério na nossa própria história, sendo positivo sobre nós mesmos. Eu sou brasileira, com muito orgulho, com muito amor. Vamos lá, gente minha, semana quente, até segunda-feira. Quarta-feira, hein? Estúdio Cláudia Ricken no Facebook, ao vivo. Vou falar do alto amor, vou falar de superar relações, superar maldades, ajudar você a se tornar forte como empreendedor na sua vida profissional, na sua relação afetiva e no seu senso de si, cantarolar, gostar da sua própria companhia. Vamos entrar um pouco nos cálices do inconsciente de como isso acontece. Estúdio Cláudia Ricken, facebook.com/Estúdio Cláudia Ricken, quarta-feira, 8h30 da noite. Estou com vocês lá. Beijo, gente minha! Oba, lá vem ela.